A sociologia é fruto da modernidade. Ela surgiu como um acontecimento inevitável, inadiável, resultado de todas as transformações, de todos os conflitos e a crise que foi gerada pelo processo de transição do mundo feudal para o mundo capitalista. Ao longo do século XV, XVI, XVII e XVIII, o mundo ocidental europeu passou por um período chamado de modernidade. Quando nós vamos falar da história do surgimento da sociologia, é preciso deixar bem claro que nós estamos falando de um contexto histórico, social, político e econômico específico e situado ali, naquele mundinho europeu, numa visão de mundo eurocêntrica, ok? Então ali, naquele mundo europeu, várias transformações ocorreram que vão levar ali no século XIX, Augusto Comte a pensar na necessidade de se criar uma ciência própria que desse resposta aos problemas sociais que todas essas transformações vão gerar. E essa ciência vai receber o nome de sociologia. Mas então, quais são essas transformações? Quais foram os principais acontecimentos? Eu vou fazer aqui para vocês um breve resumo, um breve histórico, porque é claro, aí são séculos de história, e eu só vou aqui traçar para vocês aí um panorama, uma visão geral, uma visão panorâmica, para vocês terem uma noção do que estava acontecendo aí nesse mundo europeu. Se você lembrar um pouquinho das suas aulas de história, talvez você pode se recordar que a Europa ela passou por um período de 1000 anos no que foi chamado de Idade Média, também conhecido como Idade das Trevas. Esse período de 1000 anos aí teve um modo de produção, que era a maneira como os homens se organizavam para produzir, ou seja, a maneira como a sociedade trabalhava e se organizava para trabalhar, que ficou conhecido como feudalismo. Então, essa sociedade medieval, ela era uma sociedade feudal, essencialmente agrária, rural, e também uma sociedade bélica, tanto que a gente tem aí vários filmes medievais que a gente pode conhecer aí dessa época. Eu indico inclusive para vocês assistirem aí As Cruzadas ou Coração Valente. Vai dar para vocês terem uma noção de como que era. Mas enfim, esse mundo europeu que viveu aí nesse período de 1000 anos, nessa sociedade agrária, ela tinha uma hierarquia própria, que era construída aí em torno do clero, da igreja, que era a principal responsável aí pela organização da vida, uma vez que a vida religiosa, ela ditava como deveria ser toda o ordenamento social, cultural, ideológico e até mesmo político da vida dos cidadãos medievais. Abaixo deles vivia a nobreza. A nobreza ela era dona de parte das terras, a igreja ela era dona de 1/3 das terras europeias, a nobreza do restante, dos outros 2/3, e essa nobreza ela administrava, ela cuidava dos processos de produção dos alimentos e tal, que era na verdade um trabalho realizado pelos que estavam aí no último estrato, na última hierarquia, que eram os servos e os camponeses. Essa sociedade ela vivia em torno aí das trocas de favores e honras entre cada um desses estratos sociais, pelo respeito mútuo, pela tradição e pela grande fé cristã que mantinha tudo isso coladinho e funcionando bonitinho. Acontece que quando a gente vai caminhando aí para os anos de 1300, 1400, a gente vai tendo aí vários processos de transição aí, de migrações e também de expansão do feudo, do mundo europeu, que era concentrado ali naqueles pedacinhos de terra. E as cruzadas, ela vai ser um passo importante, As cruzadas foram grandes guerras que elas tinham como objetivo conquistar Jerusalém, que era a Terra Santa, mas depois de um tempo os objetivos eles vão muito além disso, A gente sabe que
as guerras, elas têm muito mais por trás do que o objetivo declarado, mas ali, né, nesse processo das cruzadas, imagina, aquele homem europeu medieval que vivia ali naquele feudo, lá no interior da Inglaterra, cercadinho, bonitinho, ele cruza toda uma Europa, cruza todo ali um Oriente para chegar lá em Jerusalém. Ele vê muita coisa acontecendo, ele vê muitas culturas, muitas línguas, muitas realidades que estavam para além daquilo que ele imaginava ser possível. O mundo ele se torna muito maior. Muitas novas tecnologias, muitas novas formas de conhecimento, elas vão se tornando possíveis em todos esses processos de cruzadas. Então a gente começa a ter aí o início de todo um processo de transição, o início de um processo de criação de portos para dar escoamento, para dar entrada e saída para esses cavaleiros e também para as mercadorias que passaram a circular, a uma produção mais intensa também, para que desse conta de produzir o que era necessário para manter essas guerras funcionando. E com o tempo, cada vez mais a gente vai tendo uma intensificação do comércio que vai permitir um grande acontecimento, muito falado, muito famoso, que é o Renascimento. Okay? Então a gente passa a ter um novo momento da história, que é o momento em que a gente sai da sociedade feudal e a gente entra aí na sociedade moderna, né? Na era moderna. E quando a gente entra na era moderna, as coisas elas começam a acontecer numa velocidade muito grande, cada vez mais intensa. Então aí a gente vai ter vários acontecimentos, né? O comércio ele vai se ampliar cada vez mais, a urbanização ela vai se intensificar cada vez mais, a gente vai ter a expansão marítima. Com a expansão marítima nós vamos ter também o mercantilismo, a acumulação de metais preciosos, que vem acompanhado desse mercantilismo. Com o mercantilismo a gente passa a ter a criação de taxas, tributos, a consolidação de moedas, inclusive moedas nacionais, a colonização, países vão sendo descobertos, porque a gente precisa, né, a Europa ela precisa cada vez mais encontrar produtos, mercadorias, explorar mão de obra, uma mão de obra que tem que ser uma mão de obra barata, a mão de obra escrava, ela é conveniente. A escravidão, ela surge para suprir o interesse do capitalismo que está se desenvolvendo. O capitalismo ele vai surgir junto aí com essa sociedade, que é essa sociedade que passou de um processo que está saindo de um mundo europeu fechado e indo para um mundo que agora é o mundo que está dando vez para o capitalismo. Então, eu gostaria de frisar um pouco para vocês, trazer um pouco para vocês agora esse momento, esse destaque, né? Que é importante a gente ter um pouco desse olhar histórico para a gente perceber que a sociologia, quando ela surge, ela vem de um processo que foi aí secular, de séculos. Por muito, muito tempo, vários acontecimentos vão se desenrolando para levar ao surgimento da sociologia. Então aí a gente tem no século XV a expansão marítima, a ampliação do comércio, o mercantilismo, a colonização. Aí a gente vai ter a formação dos primeiros estados nacionais, como a Portugal, Espanha, a Inglaterra, que vão ser os primeiros a se formar, porque eles são portuários, eles têm um litoral e aí eles têm portos e navios, então eles vão conseguir se lançar no mar, se lançar na expansão marítima, vão ser os primeiros a conseguir conquistar territórios e conquistar metais preciosos pela exploração desses territórios. E então aí eles vão conseguir investir internamente também, principalmente na manufatura, que é a produção manufaturada, a produção a partir de um artesanato. Esse artesanato ele vai ser feito ali dentro dos burgos. Os burgos eles eram as cidades que ainda ficavam ali em volta dos castelos. Eram as que ficavam ali dentro das fortificações, ainda muito próximo dos castelos dos reis.
esses burgos onde tinham os burgueses, ok? E ali esses burgueses eles começam a contratar pessoas para com as mãos e pequenas ferramentas trabalharem ali produzindo vários e vários produtos muito semelhantes. Aí a gente entra no século XVI. A principal característica do século XVI vai ser a Reforma Protestante, o humanismo, o racionalismo, a grande valorização da razão nesse momento, e também a perseguição dessas pessoas. Galileu é um exemplo disso, mas ele soube se safar, mas muitos outros cientistas daquela época vão acabar indo parar na fogueira e na tortura, porque a igreja ela não quer perder o seu prestígio, ela não quer perder a sua majestade. Lembrando que lá na Idade Média, naquela piramidezinha, a igreja ela estava no topo da pirâmide, né? Então, enfim, a gente vai ter aí uma resistência muito grande da igreja com a Inquisição, principalmente perseguindo o pensamento científico, o pensamento racional. Mas ainda assim, o humanismo ele vai colocando cada vez mais espaço, o racionalismo vai ganhando cada vez mais espaço também. E aí a gente vai tendo a Reforma Protestante como uma forma de se opor aí à Igreja Católica e aos dogmas que a Igreja colocava como inquestionáveis. E inclusive em relação ao lucro, em relação à liberdade de fazer ciência, de fazer tecnologia, de poder trabalhar e acumular, de poder trabalhar e investir no trabalho, o que era muito conveniente àquelas pessoas lá dos burgos, os burgueses, que estavam querendo fazer uma expansão dos seus negócios. E essa expansão ela vai acontecer no século XVII. No século XVII a gente tem um grande crescimento da burguesia. No século XVII a burguesia ela vai atingir aí um boom de crescimento. E no século XVII a gente vai ter também uma intensificação da política de cercamentos, as pessoas que já não tinham saído do campo, das terras, antes por bem, no século XVII elas vão ter que sair por mal, porque o governo ele vai começar a cercar os campos, tacar fogo na casa dos aldeões, para que eles saiam, porque essas terras elas vão ser vendidas para virar pasto, para virar campo, para plantar algodão, para criar ovelhas, para que essa matéria-prima ela possa servir aí nas indústrias que estão começando a surgir, que estão começando a ser criadas lá nas cidades. Que essas primeiras são as fábricas que vão começando a se desenvolver e se tornando cada vez mais potentes, cada vez produzindo mais e mais e mais, que vai chegar lá na frente, mas isso é tema de outro vídeo, na Revolução Industrial. Então é importante a gente lembrar que o século XVII é esse século aí que vai elevar a burguesia, permitindo aí, com todo o desenvolvimento tecnológico, científico, com toda a valorização do trabalho e todo o seu crescimento, que vai permitir lá no século XVIII as revoluções burguesas que vão ser fundamentais para o surgimento da sociologia.